originalmente sou assistente social. Trabalhei com prisão, trabalhei com adolescente, encarcerado. E uma coisa que eu fiz foi usar RPG com eles. Eu jogava RPG lá com a molecada, a gente ficava lá vendo os RPG, entendeu? Fazendo as histórias. E eu usava o RPG como uma forma de quebrar, de dar para eles um espaço para treinar outras formas de agir em situações de conflito. Porque se tem uma coisa que rola em qualquer situação total, seja dentro de uma escola, seja numa prisão, seja num asilo, é que a pessoa se acostuma a agir só dentro das regras dessa instituição, sacou? Então, o cara da prisão, ele sabe as leis da prisão, ele vai querer agir dentro dessas leis, ele vai querer agir dentro da expectativa do carcereiro, assim como dentro da expectativa da psicóloga ali que vai atender ele, ou da diretora da prisão, ele vai fazer tudo dentro daquele esquema ali. E com isso é muito difícil dessa pessoa desenvolver técnicas contra problemas, conflitos, quando ele sai da cadeia. E com o adolescente isso é ainda maior. Então, quando eu comecei eu jogo RPG desde os 12 anos. Então, quando eu terminei o curso de serviço social e já estava lá nos meus 20 e pouco, não, 20, 21. Então, olha aí, era 9 anos jogando RPG, praticamente só como mestre, né? A galera dá o nome disso de Forever DM. Então, foi a minha ideia, não, vou usar isso aqui dentro, vamos ver no que vai dar. E aí, foi muito louco colocar o pessoal para jogar RPG, né? A galera era a galera de entre 13 a 15 anos, 16, e adolescentes com um histórico muito difícil. E no caso específico desse grupo, era um grupo que estava ainda mais ferrado, porque eles eram de uma ala que era o pessoal com crime sexual, com crime de violência, assim, brutalidade, que não eram aceitos pelos outros prisioneiros, dos outros adolescentes. E com isso eu tinha que cuidar dessa molecada, assim, era especial. Eles não podiam fazer outras atividades com os outros porque tinha um risco era muito grande de ter morte, né? Elas matar, sei lá. E aí nisso tinha que ser atividades separadas e eles tinham menos atividades, até porque só o transporte deles de uma área para outra era complicado. E aí nisso criar atividades para eles lá dentro era fera. Então eu pensei, pô, com o RPG dá para trazer para eles aqui alguma coisa para fazer. E não só isso, eles vão poder treinar como resolver, né, vivenciar naquele jogo lúdico ali, essa distância, né, entre o lúdico e a realidade, mas mesmo assim você não deixa de ser você, e quando aparece a situação de conflito ali no estresse, a pessoa tende a agir como ela realmente agiria, mesmo que seja com o personagem. Então para eles era uma oportunidade muito grande de treinar isso, como é que eu vou me reagir num problema. E aí quando eu fazia os jogos com eles, eu lembro que o primeiro jogo, rapidinho, um dos jogadores foi parar numa cadeia. E os outros adolescentes começaram a rir. Eles falaram, cara, mas você é tão incompetente que nem fora do jogo, nem num jogo, tu consegue não ser preso, nem parar na cadeia. E sem falar que rolou a galera tirando a faca ali e tal. E aí com isso o pessoal ficou falando, meio assustado, né, no jogo. E claro que eu tinha combinado já com os carcereiros, com todo mundo, psicólogo da molecada, que ia ser assim, que no jogo ali eu não ia ter limitação nesse negócio não. E aí foi interessante quando eu terminei a primeira sessão e a gente fez como se fosse uma conversa, né? Como é que foi a experiência? Que a própria molecada chegou pra mim e falou, caraca, o professor, que me chamava de professor, o senhor não pode tirar a violência do jogo, não? E aí eu falei pra eles, galera, eu não botei a violência. Foi vocês que botaram. Um de vocês aí que decidiu tirar a faca no primeiro problema que aconteceu durante o jogo. Podia ter conversado, ué. E veja bem, é um jogo, mas não deixa nesse mundo aí que está jogando esse jogo, não deixa de ter os cavaleiros ali que são como se fosse a PM, a polícia. Eita, é verdade. Eles começaram a ver isso aí, né? Pensa, caraca, olha aí, eu fui preso no jogo porque... E nisso eles começaram a experimentar outras formas de reagir quando tinha problema, tinha conflito, tentar vencer. Claro que de vez em quando tinha que botar um quebra-pau, porque querendo ou não é adolescente, cheio de testosterona, e no jogo ali eles descontam isso. Mas foi uma experiência muito doida. E eu acho que essa experiência é o que vai ser, o que vai valer essa live aqui, porque agora quando eu encerrar ela eu vou já botar esse frame, né? Como é que foi fazer um jogo numa cadeia de RPG. Então, coisas que você tem que prestar muita atenção quando você vai fazer um jogo desse tipo, é porque você tem que conhecer com quem é a sua clientela mesmo, né? Você tem que conversar, mas no nível pessoal, porque os seus jogadores são pessoas numa situação muito difícil, passaram muitas deles por muitos traumas, por várias coisas. Então, se sessão zero, com todo mundo que viveu aí, nasceu em berço de ouro ou não, ou um berço assim de prata, já é difícil.
sessão com a galera que nasceu na merda, tá numa cadeia ainda, você tem que levar isso em consideração muito forte. Então tu vai conversar com as psicólogas dele, o psicólogo, né, o pessoal que trata a parte mental, pra saber como é que tá o cara, ou o assistente social responsável, pra saber de qual é da pessoa, como é que ela tá, e ter uma noção de quais são os temas que não dá pra usar no jogo. E no jogo em si, você tenta fazer um jogo muito construtivo. Você não vai tentar fazer que eles sejam heróis bonzinhos, fofos, porque isso não adianta. Eles vão ter que treinar como é que eles reagem com conflito. Então vai ser um jogo onde você vai botar situações, dificuldades, né? Em geral, eles vão ser um bando, e esse bando vai ter que resolver alguma coisa. E não precisa ser uma coisa complexa, não. Pode ser algo simples, levar uma caixa daqui pra lá, né? Servir de laranja aí, de levar alguma coisa. E no que eles vão fazer isso, você vai botando os conflitos ali e vendo como a molecada reage, mas quando você joga com gente dentro de uma cadeia, numa prisão, você tem que, na sequência, o jogo, primeiro, vai ser um jogo oculto, né? Porque na cadeia, a galera tem altas atividades na prisão, mas depois que a prisão termina, eu tô falando de prisão da vida real, ok, galera? Não tô falando de exemplo de jogo de RPG, não, pra quem tá caindo de paraquedas agora na live, tá? Porque eu sou assistente social, então eu uso RPG em cadeia. E usar RPG em cadeia é muito doido. É muito especial. Fala, Fred, seja bem-vindo. Cara, tô celebrando 500 subs, meu irmão. 500 subs aqui. E comemorando, contando a minha experiência como mestrar nas cadeias, né? Experiência de fazer RPG com detento. E aí contando que tem que tomar cuidado, você tem que estar preparado como é que você vai fazer pra galera. Mas que tem que ter conflito no jogo, tem que ter situações de estresse, tem que botar os caras pra talvez querer meter a faca em alguém. E no jogo, pelo menos no jogo, pensar, pô, peraí. Eu não quero ser que meu personagem seja preso aqui também. Então eu não vou meter a faca.